As pessoas acham que ela é capaz de escolher qualquer coisa, que você tem livre-arbítrio para escolher qualquer coisa que aconteça. E se eu te falar que a neurociência nos diz que o nosso livre-arbítrio não é tão grande quanto você imagina? Essa é a série Neurofitness, sou Diego Welter, mestre em ciência do esporte, especialista em neurociência e comportamento. E nós estamos na nossa série de mudança, como mudar. Nosso primeiro episódio dessa série, a gente falou sobre o que envolve a nossa mudança, quais são os 6 aspectos da nossa mudança. O primeiro aspecto é a tomada de decisão, que é o que nós vamos aprofundar hoje. Também nós temos a motivação, que é o que te motiva a agir, o plano de aprendizado, que é como você vai aprender e que forma você vai achar para realmente poder mudar. O teu grupo de apoio, a estrutura de apoio é muito importante para que você consiga manter essa mudança sustentável. A grande palavra que nós falamos aqui é mudança sustentável, uma mudança que você consiga perpetuar nela. Depois é o praticar, que é a frequência em você fazer, até que ela fique mais automática. E a avaliação, que você precisa ter constantemente como indicativos, indicadores, para que saiba que está indo no caminho certo e que está conseguindo o resultado que você almeja. Então hoje nós vamos falar sobre a tomada de decisão, a subjetividade da tomada de decisão e o que está envolvido. As pessoas acreditam que ela é capaz de escolher qualquer coisa, que você tem livre-arbítrio para escolher qualquer coisa que aconteça. E se eu te falar que a neurociência nos diz que o nosso livre-arbítrio não é tão grande quanto você imagina? Só para você compreender, o nosso cérebro ele se forma de trás para frente. A última parte do cérebro a se formar é o lobo pré-frontal, essa parte da testa. Por isso que nós somos os únicos animais que têm testa. Pode pegar o cachorrinho, qualquer outro animal, o macaquinho, eles não têm testa, porque a testa é a nossa capacidade de autocontrole, de prever o futuro, de imaginar as coisas que vão acontecer. Quem faz tudo isso, calcular o risco, é o nosso lóbulo pré-frontal, essa parte da frente da testa. Ela termina de maturar lá por uns 25 anos. Então, até lá, a gente realmente acaba não tendo toda a capacidade de autocontrole, de você pensar na dificuldade, pensar no risco. Por isso que a maioria das tretas acontece lá nos moleques de 18, 19, 20 anos, que tem aquela impulsividade toda, e o cérebro ainda não está com condição de fazer todo o seu freio inibitório. Esse processo acontece, termina lá pelos 25 anos. Então imagina o moleque lá, o homem com 20 anos, 18, 19, 20 anos, testosterona lá no alto, que é a impulsividade pura, e com a capacidade de se auto-inibir muito pequena. Então é aí que acontecem as merdas todas envolvidas dentro do nossa capacidade de tomada de decisão. Para a gente começar a entender sobre isso, o Daniel Kahneman ele traz a ideia que nós temos 2 formas de pensar, a forma rápida, automática, e a forma lenta. A forma rápida é a nossa capacidade de julgamento, a gente olha para alguma coisa e já vem a informação. Então, enquanto nós estamos vendo qualquer coisa, a gente já tem diversas crenças sobre isso, diversas informações sobre isso. Você olhou para algo, você já vai julgar bonito, feio, legal, não legal, ruim, bom. Isso automaticamente você faz sem você ter condição de refletir muito sobre isso. Depois que você indica um processo, daí você vai pegar uma capacidade ou pensar sobre aquilo que acontece. Então você viu bonito. Ah, legal, é bonito. Aí você começa a pensar, por que é bonito? Isso é o sistema 2, que é o sistema lento, que você tem que gastar energia para esse processo. Então pensa comigo. Quanto é 1 mais 1? 2 vezes 2. 37 vezes 24. Difícil, né? Então a primeira parte é nosso pensamento rápido. Veio uma informação que você já está acostumado, já está habituado com ela, a informação veio no modo automático. Quando eu criei um sistema mais complexo, você já teve que pensar de uma forma mais difícil, e isso acabou dificultando seu raciocínio. Você vai ter que pensar para responder. Esse é o processo dificultoso, que é o processo lento do cérebro. Só para você ter uma ideia, o nosso cérebro tem 1,5 kg em média e gasta 20% da energia do corpo. O nosso cérebro é praticamente uma usina nuclear. Então o que nós mais fazemos é economizar energia. Quanto mais nós podemos deixar as coisas automáticas, mais fácil para você sobreviver, mais fácil para você funcionar. E para você ter uma ideia, a nossa tomada de decisão, a nossa capacidade de filtrar informações ou pensar sobre informações, quem faz, como eu já falei, é o lóbulo pré-frontal. E ele se alimenta de glicose, se alimenta de energia normal do corpo, energia de glicose. Então olha só que interessante. Você vai começar a fazer uma dieta, certo? Qual a primeira coisa que você faz numa dieta? Restrição calórica. Ou seja, você vai diminuir a sua ingesta de calorias, diminuindo a tua possibilidade de ter glicose disponível no sangue.
sendo que é o seu lobo pré-frontal que te autocontrola. Olha que ideia boa, então você vai ter que se controlar mais para não comer o que você quer e você vai ter menos energia disponível para isso. Depois as pessoas não sabem por que não conseguem fazer dieta. Não faz sentido isso, você ter que fazer algo e você tirar funcionalidade para esse processo. Eu quero viajar para mais longe, o que eu faço? Eu diminuo o combustível que tem no meu carro. Não, ótima ideia, né? Com certeza eu vou mais longe com menos combustível. Olha que ideia maravilhosa. Esse é um dos motivos que nós vamos aprender na série de Neurofitness, por que exercício e dieta é tão difícil de alcançar a mudança. Mas vamos voltar lá para a nossa tomada de decisão. Então, quando a gente pensa em tomada de decisão, quando a gente pensa de livre-arbítrio, quando a gente pensa de escolher algo, nós temos que pensar que tem todo um sistema inconsciente, um sistema pré-consciente, vamos chamar assim, que funciona automático até você ter consciência. Então, se eu te pedir, levanta a mão, o que você vai fazer? Você vai pensar, eu vou levantar a mão, e você levantou a mão, certo? Então, existe um tempo entre você pensar em levantar a mão e levantar a mão. Só que antes de você pensar em levantar a mão, o seu cérebro já está trabalhando um bom tempo antes, sem você ter nem consciência disso. Ou seja, o que acontece com a gente? A nossa tomada de decisão nada mais é do que justificar uma escolha que inconscientemente você já teve. Quando você escolheu o seu namorado, o seu marido, quem quer que seja, quando você escolheu o seu carro, sua casa, seu emprego, depois que você escolheu, simplesmente você vai justificar. Eu escolhi ele porque ele é legal, porque ele é mais bonito, porque ele me dava alegria, sei lá, porque me incomoda mais, me irrito bastante com ele, eu gosto de ser irritado. Então, cada um tem seu viés, seu relacionamento que é formado dessa forma. Então, nosso cérebro ele tem todo esse trabalho automatizado, que é o pensamento automático, que é o que faz muito nossas tomadas de decisão. O que a gente faz da melhor forma possível, que é o teu livre-arbítrio, é simplesmente justificar uma escolha que você, muitas vezes, inconscientemente ou pré-consciente, conseguiu já tomar. Então, quando a gente pensa em tomada de decisão, tem todo esse viés envolvido em cima disso. Não é simplesmente algo, eu vou começar a treinar e segue o baile. Não, quando você pensa em treinar, praticar atividade física, por exemplo, quando você pensa em começar uma alimentação, o que é legal você compreender é que existe um valor muito grande, um valor emocional muito grande relacionado com aquela tomada de decisão, com aquela sua escolha. Então, vou dar alguns exemplos para você entender. Responde para mim rapidamente. Quem faz dieta é? Pessoa magra é? Quem gosta de treinar é? Então, muito automaticamente, esses pensamentos que vieram para você podem estar definindo o que você acredita que essas pessoas são. Então, se eu falar, quem faz dieta é chato, sei lá, quem faz dieta é legal. Então, se você acredita que quem faz dieta é chato, por que você quer fazer dieta e ser chato? Se você pensa que a pessoa que é magra é metida, é enjoada, sei lá, qual identificação você deu para ela, você quer ser essa pessoa? Olha como é legal, como nossa forma de entender o mundo, ela é realmente alterada pela nossa percepção. Então, se você tem uma percepção ruim sobre tudo o que acontece relacionado, por exemplo, à saúde, que é o que eu estou dando exemplo aqui, olha como é difícil você conseguir tomar uma decisão para ter uma atividade física, para praticar, para melhorar a sua saúde de alguma forma. Pensa agora com o dinheiro. O que o dinheiro é para você? Para mim, ter dinheiro é? Sempre que eu tenho dinheiro, eu sou? Daí você vai começar a entender o que o dinheiro significa para você. Se ter dinheiro é ruim, se ter dinheiro é difícil, se ter dinheiro é pesado, automaticamente você não quer ter peso, você não quer ter dificuldade, você não quer sofrer. Então todo esse processo inconsciente está envolvido na tua tomada de decisão. Por isso que às vezes nossa tomada de decisão não passa de um impulso. E esse é um dos grandes motivos que eu acredito, tá? Daí não é muito especulação minha, empirismo meu, que a nossa nível de desistência dos hábitos saudáveis bate em 3 meses. Deu 3 meses, você desiste de treinar, deu 3 meses, você desiste da sua alimentação saudável, justamente porque é o ciclo que acontece, o nosso tomar de decisão, existe o processo de autorregulação, que eu vou falar para frente quando nós chegarmos na parte da motivação. Então é bem interessante você entender, quando a gente fala em tomada de decisão, que está muito relacionado aos nossos valores, ao que nós acreditamos que aquele processo traz, que é o que nós acreditamos, aquilo significa intrinsecamente pra gente, lá dentro mesmo. Não é uma coisa que eu vou pensar e falar assim, eu quero ser fitness porque eu vou ficar fortão e isso é legal. Às vezes tem muita relação do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da experiência que você tem com a prática da atividade física, da experiência que você tem com uma alimentação saudável. Geralmente,
as pessoas associam muito a alimentação saudável com dor, com sofrimento, com algo ruim, algo difícil de fazer. Não precisa ser assim. Você pode achar um jeito muito interessante de você criar uma boa relação com a comida saudável. Tudo isso são estratégias que a gente vai aprender ao longo dessa sequência de podcasts sobre o neurofitness, principalmente essa primeira parte que é sobre a mudança. Então, quando a gente pensa em criar valores, quando a gente pensa em formar comportamentos, muito vem, muito advém, muito é criado ao longo da nossa existência, ao longo da nossa criação, ao longo do nosso aprendizado, principalmente o que tem reforço positivo ou reforço negativo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você era criança, ia no mercado e você se comportava, o que você ganhava? Um chocolate, um doce. Dia de festa é dia de comer bolo, de beber, de se divertir. Daí você passou o dia inteiro no trabalho, você deu o seu máximo, se dedicou muito para estar lá. Você chega em casa, o que você quer? Então, como é que a gente cria isso? É reforço positivo. Eu mereço. Trabalhei horrores hoje, eu mereço tomar uma cerveja, eu mereço. A gente vai criando nossos valores de forma inconsciente, que é o pensamento rápido. Então, o que nós aprendemos dentro da nossa existência, que é o que gera esses impulsos e pensamentos automáticos. Numa série que vai vir depois dessa, eu vou falar sobre criança ferida, que a gente vai entender muito como se forma esses desejos, esses anseios, é uma outra parte bem legal que a gente vai trabalhar também. Outra coisa que está muito relacionada a nossos valores, que daí você consegue identificar, que é um ponto final, não é uma explicação de como ele se forma, mas como você consegue identificar quais são os seus, é o que eu trabalho muito dentro da parte de treinamento físico, até nos meus treinamentos de liderança, que é o perfil de comportamento. A gente tem 4 perfis de comportamento, e esses perfis de comportamento indicam muito o que é importante para você. Então, existe uma forma de você fazer uma análise comportamental para que você possa entender como que você funciona. Nesse funcionamento, você vai identificar se você tem um valor muito mais voltado ao resultado, a conseguir as coisas para ontem, se você tem um valor muito mais focado na diversão, na ambientalização, se você vai ter um valor mais focado em fazer as coisas de certinho, bem, de um jeito mais correto e informativo possível, ou se você vai se importar mais em estar junto com as pessoas, em estar agregado, em estar em momentos de alegria e de união. Assim como você já deve ter percebido que todo mundo que está ao seu redor tem tipos de comportamentos diferentes. Que você deseja uma coisa e sua esposa e seu marido desejam outras. Que vocês todos trabalham para ganhar dinheiro, mas o significado do dinheiro tem um valor diferente. Talvez alguém quer ganhar um dinheirinho para comprar as roupinhas para ficar bem bonitão lá, ficar bem vestido. Tem gente que quer dinheiro para poder viajar. Tem gente que quer dinheiro para ter segurança, para estar lá no banco e saber que está lá. Que se eu precisar de qualquer coisa, está lá o dinheiro guardado. Isso são os nossos valores, que é o que é importante para nós. Então, quando eu falo em perfil de comportamento, é justamente isso. É você saber que você tem desejos e anseios que são distintos da outra pessoa. E tá tudo certo. Não existe certo e errado. São valores diferentes que a gente precisa respeitar, assim como precisam respeitar os nossos desejos e os nossos valores. Então, voltando lá para a nossa tomada de decisão. Existe uma forma de pensar que é uma forma automática rápida e uma forma que é mais lenta, que é mais onerosa, que dá mais desgaste mental para o nosso cérebro poder produzir a informação que a gente deseja. A forma automática, ela manda as informações de um jeito mais rápido, obviamente, né? Ela é automática, é rápida, é mais diretiva. E o que a gente faz geralmente para nossa tomada de decisão é justificar de forma consciente o que a gente já escolheu de forma inconsciente. Olha que maluquice isso. A gente simplesmente justifica o que a gente já escolheu. A nossa forma de pensar é justificar algo que já passou, que já foi decidido, que inconscientemente já foi tomado. E essa decisão inconsciente está baseada toda a nossa formação de vida, o que a gente aprendeu que é certo, o que a gente aprendeu que é errado, o que a gente aprendeu lá com a nossa mamãe, com o nosso papai, com quem cuidou da gente, o que é certo, o que é errado, o que foi reforçado como bom, o que foi punido como ruim, é o que a gente vem formatando e criando nossa forma de ver o mundo, nosso caráter, nossa forma de identificar as coisas. Então, como você já deve ter percebido, a gente aprende de muitas formas diferentes. O aprendizado não está somente relacionado a ouvir alguém falar. O aprendizado está relacionado às experiências. Às vezes que você tentou e não deu certo, às vezes que você viu alguém fazendo e achou que era um jeito legal ou uma coisa que você não queria fazer. Tudo isso vai formatando e criando o nosso aprendizado, que está muito mais relacionado à nossa experiência de viver do que uma aula de um professor ou do que a fala de alguém que você conhece ou que você viu. Está muito mais relacionado ao valor emocional que aquilo tem para você. É isso que cria o aprendizado. O aprendizado está muito mais relacionado ao valor emocional que nós temos com a questão. Tá? Então, seguindo lá a ideia da tomada de decisão, a gente tem nosso sistema automático que ele vai criar
essa forma de pensar. Só que às vezes essa forma de pensar automática, ela cria algumas heurísticas, que são algumas falhas do processamento. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu pegar uma moeda e jogar para cima, a primeira vez vai dar cara. A segunda vai dar coroa, 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 coroa e coroa. Se você tivesse que apostar, qual a porcentagem que você apostaria que a próxima ficha iria cair? De que lado? Cara ou coroa? 20%? 30%? Coroa? Cara? 70%? Coroa, que já deu várias vezes? O que você escolheria? O nosso cérebro automático vai jogar uma informação de possibilidade que faz ou não faz mais sentido. Mas se você refletir, a moeda só tem dois lados, então seria 50% para cada lado. Se você já chegou nessa conclusão, então você criou um bom raciocínio sobre o processo. Mas naturalmente a maioria das pessoas vai jogar uma porcentagem rápida de 20, 30, 40, 50%, mas quando elas criam um raciocínio, pensam a respeito, elas vão entender e vão realmente chegar no raciocínio de meio a meio de chance, não importa quantas vezes deu antes daquela. Só para a gente ter uma ideia de como as falhas acontecem, existem dezenas de viéses cognitivos que podem proporcionar esse erro na tomada de decisão. Então, a partir de que existem os erros, as falhas de processamento, a gente começa a entender que às vezes a nossa percepção do mundo ela pode ser não tão legal quanto poderia ser. Por exemplo, como eu falei lá da alimentação, a relação que nós temos com a alimentação, pessoa magra é boa, é ruim, ser saudável é legal, não é legal, é chato, é ruim, é difícil, é pesado. Então a gente vai ter uma identificação automática para toda essa forma de pensamento, como eu já falei e vou repetir algumas vezes, conforme a gente aprendeu dentro do nosso processo existencial. E essa relação é muito intrínseca com três grandes aspectos que nós trazemos, que é o processo biológico, vamos imaginar um círculo, o processo psicológico, vamos imaginar um outro círculo que se liga, e o terceiro ciclo é um processo energético, que é ambiental. O processo biológico é relacionado a músculo, a osso, a realmente ao que é matéria, é o que a gente consegue ver. O processo psicológico está relacionado ao nosso pensamento, como você interfere o pensamento do nosso corpo. E essa mistura a gente chama de psicossomático, psicossomar. Por exemplo, você nunca vai ver ninguém feliz assim. A pessoa que está com os ombrinhos caídos, os ombrinhos baixos, uma posição mais cifótica, ela vai ter automaticamente um pensamento pior, um pensamento ruim. Assim como você nunca vai ver ninguém triste com os ombrinhos abertos. Essa é uma posição mais empoderada. Inclusive, tem estudos que indicam que você consegue mudar a tua função endócrina dependendo do tempo que você fica nessa posição. Tem até um TED super legal que ele fala da posição da Mulher Maravilha, que é a mão na cintura lá, os ombrinhos abertos, que ele vai te dar uma diferenciação na tua composição hormonal por conta de um breve período nessa posição. É o que a gente chama de psicossomar, que é como o nosso pensamento vai interferir no nosso biológico. E o terceiro ciclo está relacionado ao energético, à relação entre o genético e o ambiental. Então você tem toda uma configuração genética que te traz todo esse tipo de informação. Só para você ter uma ideia, nós, humanos, temos em torno de 25 mil genes. 25 mil genes. E sabe quantos genes tem o arroz? Você tem ideia? O arroz tem 31 mil genes. Então nós somos inferiores geneticamente do que um arroz, por exemplo. Mas o que nos torna tão complexo? O que nos torna tão diferente? O que faz povos e povos ser diferentes? Culturas, aparência, tudo muda com a mesma quantidade genética. Essa mudança a gente chama na ciência de epigenética, que é a mudança que acontece a partir da nossa experiência, a partir da nossa vivência, a partir do meio. A gente consegue modificar a forma que os genes vão interferir no nosso meio. Então, a metáfora que a gente utiliza é igual um novelo de lã. Existe um novelo de lã que ele é fechadinho com um fiozinho para dentro. Existe os novelos de lã que o fiozinho fica para fora. Então, quando você pratica alguns hábitos positivos, por exemplo, você vai deixar os genes... Isso é metafórico, tá, gente? Não é... É só uma forma de ser mais prático, mais didático para explicar. O gene ficar para fora, você vai puxar e você vai desencadear cadeias positivas em relação a ele. Só que existe toda essa complexidade relacionada ao corpo e ao psicológico. Vou simplificar para vocês. Eu venho de uma família de obesos, todo mundo é obeso. De repente eu começo a fazer uma alimentação mais saudável, começo a emagrecer, eu vou pertencer a esse grupo? O que minha cabeça inconsciente vai conseguir trabalhar, sendo que eu chego na minha alimentação da família e eles começam, você é o chato, você é o ruim. Você não pertence a isso, você vai ser cuspido pelo sistema.
e automaticamente você vai ter dificuldade de lidar com esse pensamento do emagrecimento. Por exemplo, uma das milhões de possibilidades. Então a gente vai trabalhando todo esse rodízio entre como o nosso corpo vai receber informação, como o nosso pensamento vai lidar com tudo isso e o que o sistema está nos colocando de informação. Então meus avós separaram, meus pais separaram, eu posso continuar casado? Pouco provável. Provavelmente vai dar treta. Eu venho de uma família onde o homem é provedor, meu avô era provedor, meu pai era provedor, e agora eu vou dividir tudo com a minha esposa? Toda essa forma de pensamento está intrinsecamente ligado à nossa forma de pensar. E a gente, com um pouco mais de consciência, a gente pode trabalhar esse pensamento. Mas sempre o sistema automático vai nos jogar na nossa cara e é difícil trabalhar com todo esse tipo de coisa que vai acontecendo com a gente. Ou seja, bem resumidamente, eu, você, todo mundo é preconceituoso de alguma forma, com alguma coisa, com algum tipo de pessoa, com algum tipo de crença, com algum tipo de sistema. O que muitas vezes a gente consegue fazer quando vem o pensamento do preconceito é você trazer o teu pensamento consciente, teu pensamento lento, e você trabalhar essa questão toda para que ela fique mais natural, mais saudável. Mas o pensamento preconceituoso, que tem um pré-conceito estabelecido em relação àquela questão, é automático, ele vai vir com o teu cérebro. É aquela briga interna que a gente fala que tem o diabinho, o anjinho falando lá dentro do nosso cérebro, nada mais é do que esse sistema automático trabalhando e jogando informação. O que nós conseguimos, como eu falei lá no começo, é justificar esse pensamento e trazer ele para uma forma socialmente mais aceitável, como deve ser, como pelo respeito que nós devemos ter por todas as pessoas, mesmo que elas pensem e acreditem coisas diferentes. Tá? Então, pense nisso. O nosso pensamento ele é automático, nossa tomada de decisão ela é inconsciente. O que nós fazemos simplesmente é justificar a nossa tomada de decisão. E existe muitas coisas, muitos vieses, muitas falhas de processamento que estão envolvidas com esse processo, com o intuito de diminuir o nosso gasto energético cerebral, e também com o intuito de fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, nos dando o que a gente chama de conforto cognitivo. Quando tu fala assim, isso aí eu já sei. Mas você nem leu o troço, você nem olhou direito, mas você já sabe. Isso é uma forma que a gente chama, né, de conforto cognitivo, para que as coisas fiquem mais automáticas e você não gaste tanta energia pensando nisso. E essa maneira automática de pensar, ele vai gerar alguns hábitos. E o hábito é o que nós buscamos para facilitar o nosso sistema automático. Quanto mais hábitos você tem, o hábito consome em torno de 40% a 50% do nosso dia é hábito. Existem formas muito mais fáceis de você criar hábitos. Muito mais fácil de você ter disciplina. Tudo isso vem ao longo dos nossos podcasts, tá? Vai ouvindo aí, se inscreve no canal novamente, segue a gente no Instagram, que eu vou falar também a forma mais fácil que você tem para criar hábitos novos e para você ter disciplina. Existe toda uma neurociência baseada na disciplina que eu te garanto que vai facilitar muito a tua vida e principalmente vai te tirar culpa, que a culpa é a pior merda que tem, é culpa, não serve para nada. A culpa você pega e joga no lixo, que não serve para nada. A culpa só serve para te dar mais cansaço mental, dificultar ainda mais as coisas. Então não tenha culpa. A gente vai aprender também como trabalhar essas questões todas, tá? Então essa coisa de ter culpa, de realmente eu não consigo mesmo, eu sou um bosta, não dá certo nada para mim, tentei de novo e não consegui. Cara, isso aí tem toda uma explicação que vai facilitar a tua vida e que você vai tirar muito peso das suas costas. Isso aconteceu por uma série de fatores, tomar decisão inconsciente, que te levaram a esse processo de não conseguir. O que a gente vai fazer aqui é abrir o seu mapa, entender o que acontece e por que acontece. A partir disso, você vai ter uma capacidade mais consciente de justificar tudo o que acontece, para talvez sim conseguir fazer umas escolhas melhores. As suas escolhas vão ser mais conscientes, baseadas em todo o processo. Então, culpa não serve para nada. Esse negócio de ficar, eu não consigo mesmo, eu sou um burro, tentei de novo, fracassei, dieta não serve para mim, eu não vou conseguir mesmo. Existe todo um viés envolvido disso e você vai entender por que isso acontece, nós vamos explicar. Principalmente não é só entender, é saber o que fazer com esse troço todo, isso é o mais legal. Teoria sem prática não serve para nada, tem que ter teoria e saber como fazer funcionar, que é o que nós sempre tentamos trazer aqui, um ambiente prático e funcional para que você consiga colocar na sua rotina. Então, espero que você tenha entendido um pouco mais do que é a nossa tomada de decisão. Nossa tomada de decisão não tem muita consciência, a gente tem muita justificativa do que a gente já escolheu. E esse é o segundo episódio do nosso programa de Neurofitness, que a gente está falando sobre o conteúdo de mudança, o conteúdo de mudar. E dessa vez a gente conversou sobre tomada de decisão.
Esse é o único podcast que você não precisa colocar no 2.0. A gente já vem automaticamente no 2.0, que eu sou acelerado pra caramba. E o próximo conteúdo vai ser sobre motivação. Você acha que você é motivado? Você acha que consegue se motivar? O que é motivação? A gente vai aprender tudo no nosso próximo conteúdo. Se você quer saber mais, então, novamente, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente aqui a divulgar esse conteúdo, trazer ciência de verdade, ciência prática para o processo, e a gente conseguir alcançar mais gente. Pensa aí, quem que podia gostar desse conteúdo? Quem que quer saber mais tomar decisão? Quem que fica se culpando o tempo todo lá, se batendo porque não consegue? Talvez seja legal você ajudar uma pessoa indicando o nosso conteúdo. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.